Hoje mesmo, uma mãe me perguntava no post que a gente fez sobre maquiagem para criança, né? Uhum, Ela uhum. mandou uma pergunta assim: Ok, nós vamos cuidar a maquiagem, mas e o shampoo, o creme dental, que tem a maquiagem a gente pode evitar e as outras coisas, né? Então, se a gente olhar o rótulo dos Não, a alimentos gente pira. de anos atrás e hoje, tem muito mais ingredientes hoje do que tinha anos atrás. Se a gente olhar o rótulo dos produtos dos cosméticos, a mesma coisa. E às vezes, marcas que são limpas, no meio do caminho acabam trocando seus rótulos e colocando coisas que não deveriam estar ali. Então, assim, muitas vezes eu indico um produto, indico um produto, indico um produto, dali a pouco, produto nova fórmula. Tinha um ferro de farmácia que eu gostava muito. Aí mudou a forma, encheram de parabena, porcaria. Tá? Aí logo ali no início eu dizia para os pais, ó, procura, mas só pega se não tiver escrito nova fórmula, Ah, então, porque as coisas vão mudando, mesmo aquelas que eram limpas, né? Então a gente está hoje cada vez mais exposto e aí o nosso organismo necessita de mais nutrientes para as vias de detoxificação, né? Para ajudar a fazer essa eliminação desse excesso de toxinas e acaba faltando para aquilo que é o fundamental, para aquilo que é o básico, e é a nossa sobrevivência, né? é tenebroso pensar nisso. E é uma angústia muito grande, porque quando acontece com a gente, né, eu digo assim, olha, de carteirinha, assim, eu sou um cara muito preocupado, muito. Eu não pareço ser, aliás, eu não sou comigo, eu não sou com a minha vida e tal, mas, meu Deus do céu, como aumentou meu nível de tensão, ninguém percebe, obviamente, mas meu nível de tensão aumentou, sinceramente, mais de 200%, se eu puder mensurar isso, porque eu não sou, não sou um cara preocupado, não sou um cara muito tranquilo, mas em relação aos meus filhos. Porque realmente a gente está enxergando surto de tudo que é problema. Parece que, e para as pessoas entenderem, né, essa coisa da genética é uma coisa, é uma questão muito inacreditável, gente, porque nós temos aqui esse jargão e realmente uma formação científica de que a gente vai desenvolver ali 15% das coisas que a gente desenvolve é realmente quando da genética. Mas quando a gente abre esse painel de polimorfismos genéticos, fica muito fácil para as pessoas entenderem. Então, a pessoa que tem uma tendência a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, que a mãe desenvolveu, a avó aos 60, a bisavó nem desenvolveu ou nem diagnosticou, a mãe já aos 40, a criança está abrindo quadro com 12 anos de idade, com 8 anos de idade. É algo assim, olha, é impensável, é muito assustador, né, Rita? E a gente sabe os motivos pelos quais isso acontece. Eu sempre dou um parâmetro de comparação para os pais, né, para as pessoas adultas. Ah, você viveu tantos anos um pouco mais limpo, mais uns tantos anos detonando o seu corpo com tudo que chegou de novo, essas toxinas todas, ou má alimentação, blá, blá, blá. Beleza. Agora, e a gente viveu uma época que o pão tinha que ser feito em casa, não tinha pão pronto. O pão era pronto e estragado, ele ficava duro. Não tinha essa coisa do ensacado, o refrigerante, quando tinha, a pessoa tinha que ter mais dinheiro para comprar, era em Só no garrafa, domingo. era tudo diferente, né? Era completamente diferente, não tinha suco pronto. Então, se a gente pensasse no tempo que a gente se expôs a esse mundo do jeito que está, para o tempo que a gente desenvolveu a doença, faz sentido entender que se nos últimos 10 anos você viveu na toxina total, o seu filho nasceu nessa. Ele já nasceu nessa. E aquele hábito do pai e da mãe, queira o pai ou não, a mãe, vai passar. Não tem como você viver de um jeito e querer que seus filhos vivem de outro. Eu tenho muitos pais que me falam assim, pois é, mas ele tem hábitos péssimos. Cara, mas se você tem, como é que tu quer que teu filho não tenha? E não é só uma coisa genética que passa, é cultural. As crianças aprendem por espelho, né? Não consegue ter um hábito nem de leitura, gente. Tem estudos claros mostrando que a leitura do pai e da mãe não precisa nem ler junto, apesar de que isso fortalece, mas o Uhum. fato de ler, ver você lendo, faz com que a criança crie o hábito de ler. Porque é o espelho. Você não consegue criar alguma coisa que você não tem um ambiente, a ambiência para que aquilo aconteça, e a alimentação é a mesma coisa. Então, fica fácil, a gente sabe os motivos, mas daí irrita assim. A gente sabe que nós,
se nós não somos crianças, ou seja, tá faltando aquilo, meu amigo, vai lá e come. Ah, eu não gosto, bota para dentro, pô, fecha o nariz e bota. Então a gente pode fazer Sim, de um jeito com a gente, né? exato. Ou então tá, vamos botar suplemento. E crianças, esse universo da suplementação é um universo que pouquíssimos pediatras conhecem e um monte de gente já fazendo meio que por conta própria, porque já que não consegue alguém que faça, que é aquilo que é a última coisa que a gente deseja. Só que as pessoas percebendo algumas mudanças, é óbvio, né? A pessoa vai lá e percebe que bota ali uma mínima dose de vitamina D, que ninguém dá, e a criança melhora algum status, né? Mas nesse universo da suplementação especificamente, tudo, eu costumo dizer para meus pacientes assim, tudo o que a gente suplementa para um adulto é passível potencialmente de ser encaixado para uma criança. No entanto, não é prudente algumas coisas. O que é passível, principalmente, de nutrientes, né, Rita? Porque os mesmos nutrientes que o adulto utiliza são os da criança em menores e em diferentes proporções. Agora, claro que por que não é prudente? Porque tem uma série de fitoterápicos que aqui no Ocidente a gente também não utiliza. Apesar de que alguns estudos já existem há muito tempo com fitoterápicos. A tua prática, e eu conheço, né? Eu digo, as pessoas assim, mas como é que tu consulta? Você, não existe um paciente que não sai com suplemento. E não é um, é muitos. Por quê? Sim, Porque eu olho os exames. Eu olho o exame. sim, E eu converso com a sim. pessoa. Eu entendo do que tem de nutrientes em cada alimento. Fica fácil perceber que ou eu aumento ou vai faltar para as principais funções. Mas nas crianças isso ainda é mais alarmante, não é, Rita? Porque elas não têm, assim, Elas às vezes consomem, elas estão em crescimento, né? Falando sobre nutrientes, né? Eu tenho muitas vezes os pacientes me perguntam: ah, eu posso dar glutamina para o meu filho? Mas a glutamina é um aminoácido. O aminoácido tem na comida, tem na carne, né? Por exemplo, então pode tomar. E a whey? A whey é a proteína do soro do leite, né? Então, assim, toma leite? Toma leite, pode tomar a proteína do soro do leite, né? Colágeno. Colágeno é gelatina? Não come gelatina? Uhum. Né? Então, assim, tudo aquilo que for alimento, eu posso usar para criança. Eu só preciso ajustar para o tamanho dessa criança.